Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos nesses dias falando bastante sobre paternidade de Deus e eu quero gravar alguns vídeos, né? Falando desse assunto. Eu acho que, no meu conceito de ver cristianismo, é uma das coisas mais importantes que nós devemos conversar nesses dias, porque nós assistimos um mundo, um Brasil órfão, órfão de muitas vezes até de pais vivos, filhos sem destino, porque não tiveram um acolhimento familiar segundo o plano de Deus. E isso vai gerando na sociedade um espírito de orfandade, onde as pessoas elas não são mais colocadas biblicamente no ambiente de família. E eu sempre relato e sempre digo isso, que os nossos pais biológicos, eles são os primeiros na linhagem de Deus, colocados por Deus, para que eles demonstrem o caráter do Pai eterno para os filhos da terra. Os pais biológicos têm esse dever de demonstrar o caráter de Deus para os seus filhos. E quando isso não acontece de uma forma cristocêntrica, de uma forma bíblica, acaba que os filhos crescem tendo uma visão distorcida do caráter de Deus. E lá na frente, quando eles vão ouvir de alguém que Deus é um pai, porque é isso que Jesus quer que nós compreenda. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele não veio para nos dar mais uma religião, Jesus veio para nos revelar o Pai. E o desejo de Deus é que nós o conheça como Pai. Mas quando isso não acontece desde a nossa infância, essa ligação, esse comprometimento dos pais em demonstrar o caráter de Deus para os seus filhos, quando o filho ouve lá na frente que ele é filho de um Deus, que Deus é um Deus que é pai, ele toma um choque, ele não acaba compreendendo, a mente dele não acaba aceitando essa realidade, porque o que vem na mente dele é a visão de um pai, muitas vezes, que foi omisso, que deixou ele, trocou o filho pelas drogas, pelo álcool, trocou o filho pelo adultério, trocou o filho pelos vícios da vida. Muitas vezes tem a imagem de um pai agressivo, muitas vezes de um pai que só estava presente em algumas datas comemorativas mais importantes da sua vida, em um pai como um Papai Noel que aparecia de vez em quando para dar um presente. Esta é a realidade da sociedade que nós vivemos hoje. E quando essas pessoas elas se deparam com essa situação de que Deus quer se revelar para elas e que Deus quer relacionamento como um pai, a imagem que vem na mente delas é uma imagem distorcida. E bem, na verdade, é que Deus, ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai a quem ele tem anseio com que os seus filhos se relacionem com a figura dele, com o caráter dele, com essa função de pai dele, como alguém que de fato está sempre presente. Ele não está nunca ausente. Ele está sempre tendo essa compreensão de que o filho tem que permanecer sempre dependente dele, sempre estando ligado aos seus princípios e valores, sempre tendo esta comunhão, esse anseio, este amor que somente um pai tem com seus filhos. E é sobre isso que nós queremos falar nesses dias. Então, por que eu falei isso? Porque se nós queremos avançar para algo extraordinário da nossa vida, eu creio que todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos esse desejo, esse anseio colocado dentro de nós, de
fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, conheçam o Evangelho a partir da nossa vida, fazer com que o reino de Deus seja estabelecido em um bairro, em uma rua, em uma cidade, em um estado, em uma nação. Esse deve ser o desejo, o anseio de cada filho de Deus. E às vezes, o que está acontecendo é que as pessoas querem fazer algo, mas sem consertar essas coisas, sem consertar de fato essa vida, esta ligação direta com o Pai. E quando essas coisas não são consertadas, as pessoas se decepcionam porque elas não conseguem romper numa vida diretamente com Deus como um Pai. E então eu digo que o avanço mais profundo que um homem, que um ser humano pode fazer hoje é ele mergulhar para dentro de si mesmo e é ele desenvolver esse relacionamento diretamente com o Pai. Nós lembramos da parábola do filho pródigo, que quando ele diz que ele cai em si e tornando para si, ele olha para si e ele vê a miséria que ele está, ele já havia ultrapassado todos os limites e ele havia estado num lugar comendo com os porcos, e então ele cai em si. E muitas vezes, muitos de nós se encontramos assim. Às vezes, o que nos falta nós precisamos cair em si, olhar para nós e reconhecer que temos um Pai. E quando nós estivermos dispostos a estar com o Pai, nós vamos saber que nós temos lá muitos irmãos que muitas vezes também têm o mesmo espírito de orfandade, que tem que ser confrontado, tem que ser alinhado dentro de nós. Mas quando nós caímos em si e nós olhamos para nós e nós sabemos então que nós temos um Pai, nós vamos viver uma vida em família. Então, mais do que nós querer fazer coisas em nome de Deus, nós devemos cair em si, olhar para dentro de nós e dizer: eu preciso me relacionar com o Pai. E eu sempre digo que o relacionamento nosso com o nosso Pai eterno, com o nosso Pai que nos formou antes da fundação do mundo, vai colocar em nós um lugar, uma identidade única, a qual nós não vamos mais querer ganhar argumentos, querer ter posições, ter coisas que vão nos satisfazer, porque o que nos satisfaz de fato é a presença do Pai habitando dentro de nós. E é sobre isso que nós estamos falando nesses dias. Então, seja bem-vindo se você deseja conhecer a nossa casa de oração, a nossa igreja. Nós estamos aqui na rua Alcides Vodunós, número 31, e temos culto todos os domingos, 9h30 da manhã, e você é nosso convidado. Quem sabe você desenvolver este relacionamento, essa paternidade sadia de Deus para a sua vida, e então de uma vez levar para a sua família, levar para a sua comunidade, levar para a sua igreja uma vida de fato cristocêntrica, uma vida onde tudo se resume em estar com o Pai. Amém?